Além do gato da cidade, existem outros super-heróis. Muitos outros. Além do gato da cidade, existem muitos outros super-heróis. Só de pesquisar um pouco no TikTok e no Instagram, eu já pude encontrar milhares de perfis de super-heróis. Por exemplo, eu vou citar alguns deles. Temos o Raptor, que é literalmente um dinossauro super-herói. Temos também o Latão, que é tipo um Homem de Ferro, só que feito de papelão e lata. Bom, na verdade o próprio Latão já disse que a sua maior inspiração não foi o Homem de Ferro, mas sim o Capuz Vermelho. Temos também o Rudasu, que é um super-herói em treinamento. Não poderíamos deixar de falar do Arshot, o nosso bombeiro reverso. E também do Lagartixa Man, o nosso Deadpool abrasileirado. Eu poderia passar o vídeo todo apenas citando super-heróis, e ainda assim eu teria uma infinidade de coisas para falar sobre cada um deles, já que cada um tem as suas peculiaridades e a sua área de atuação. Isso sem falar nos trajes, que possuem características únicas de cada super-herói. Depois de pesquisar tanto por super-heróis no TikTok e no Instagram, eu acabei descobrindo que não existiam apenas super-heróis brasileiros, mas que haviam super-heróis espalhados por todo o mundo. Eu precisava saber mais sobre esse movimento. Precisava saber sobre a história dele. E por isso, eu decidi entrevistar alguns dos super-heróis. O primeiro a ser entrevistado foi o Raptor, que me falou sobre o filme Kick-Ass e sobre um herói chamado Phoenix Jones. Em seguida entrevistei o Latão, que me falou sobre as suas motivações para se tornar um super-herói. Entrevistei também super-heróis de outros países, que me falaram sobre suas motivações, inspirações e também me falaram sobre o filme Kick-Ass e a história de Phoenix Jones. Aos poucos eu estava entendendo o contexto e a história do movimento, mas foi somente ao entrevistar o Rudá que finalmente entendi a história e o contexto mundial do movimento. Inicialmente, o Rudá me contou que conheceu o movimento pela gringa e foi cativado por certos grupos de super-heróis que faziam visitas e trabalhos voluntários em hospitais. O Rudá me falou sobre dois super-heróis, Ordem e Fênix. O Ordem seria um dos super-heróis mais antigos do movimento e, se eu não me engano, ele já atua há mais de 7 anos como super-herói no Rio de Janeiro. O Fênix seria uma espécie de coadjuvante do Ordem e teria se tornado um super-herói há pouco mais de 2 anos, já que no canal do Ordem tem um vídeo sobre o treinamento do Fênix que foi publicado há 2 anos atrás. Não irei deixar de citar o Duque, que também faz patrulha junto com o Ordem. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre ele, mas aparentemente o tempo de atuação dele é o mesmo que o do Ordem, e eles atuam juntos. Segundo informações que o Rudá me passou, há ainda nomes ocultos de super-heróis que seriam muito mais antigos que o Ordem. Porém, é muito difícil de conseguir informações sobre esses heróis, já que o movimento sempre se viu preso dentro de uma bolha, e há poucas informações documentadas pela internet. Após saber de tudo isso, pude concluir que o movimento é muito mais antigo do que eu pensava, tendo muito mais do que 20 anos de existência. Bom, pelo menos por enquanto, uma parte da história desse movimento está inacessível. Mas irei contar pra vocês o porquê este movimento está se popularizando tanto no Brasil atualmente. Apesar de já haverem existido super-heróis da vida real antes dos anos 2000, foi em meados de 2010 que surgiram os dois principais precursores do movimento dos super-heróis da vida real. Dia 18 de junho de 2010, lançava Kick-Ass. A trama do filme gira em torno da história de um garoto sem superpoderes que decide se tornar um super-herói, adotando o alter ego de Kick-Ass. Então ele começa a patrulhar as ruas da cidade combatendo o crime. Se vocês tiverem interesse, podem estar assistindo o filme na Prime Video. Também existem as revistas em quadrinhos, na qual o filme foi baseado. Nesse mesmo ano foi quando Benjamin John Francis Fodor resolveu se tornar Phoenix Jones. Ele se tornou um super-herói não porque foi influenciado pelo filme Kick-Ass, mas sim por causa de acontecimentos ruins que ocorreram em sua vida. Benjamin vivia na cidade de Seattle, e era por lá que ele fazia suas patrulhas. Em 2011 ele fundou a Rain City Superhero Movement, uma organização responsável por combater o crime na cidade de Seattle, que teve seu fim em 2014. A organização contava com mais de 20 membros, cuja maioria sabia alguma arte marcial. Eu esqueci de falar que Phoenix Jones
Jones era um lutador de MMA e também era professor de crianças autistas, mas ele perdeu seu emprego quando a sua identidade foi revelada. Há muita coisa que eu poderia falar sobre Phoenix Jones, mas vou deixar esse assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem, claro. Pois bem, após a ascensão do filme Kick-Ass e da história de Phoenix Jones, o movimento se espalhou pelo mundo todo e diversos vigilantes surgiram em diferentes países. E com o nosso Brasil não poderia ter sido diferente. Hoje em dia os super-heróis não são somente um movimento, como também são uma subcultura. Eu quero deixar claro que, assim como qualquer outro movimento, o movimento dos heróis não tem somente um lado positivo, também existem alguns escândalos envolvendo o movimento. Mas isso eu posso deixar pra falar num possível verdadeiro vídeo de iceberg de super-heróis. Mas caso não tenha ficado claro, o objetivo do movimento não é sair metendo porrada nos outros e nem sair por aí bancando o super-herói de forma super egocêntrica. Ser um super-herói da vida real é ser um amigo da vizinhança, para que as pessoas vejam segurança em você e não te enxerguem como uma possível ameaça. O objetivo desse vídeo, dividido em duas partes, é apenas apresentar o movimento a vocês. Mas há muitos super-heróis, questões e histórias nas quais nós podemos nos aprofundar. Então deixa seu like e comenta o que você quer ver no próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Hart e falou! O objetivo do movimento herói, cara, é trazer esperança ao povo mais necessitado, cara. Eu vejo dessa forma, cara, sabe? Eu não quero criar nenhuma ideologia, eu não quero criar nenhuma guerra, sabe? Mas eu quero só que as crianças vejam que o Homem-Aranha pode existir na vida real, tá ligado? O Homem-Aranha é aquele cara que tá fazendo bem ao morador de rua, é aquele cara que tá entregando comida nas casas das pessoas que não tem comida, sabe? É isso, amigão. É isso, é ser herói, cara. E é isso que o gato me ensinou, sabe?